partir do verso 21, é um texto bastante conhecido, fala sobre a família cristã, os deveres familiares, mas eu quero revisitá-los hoje, neste domingo em que estamos falando sobre família viva, família saudável. Vamos olhar para as Escrituras e ver aquilo que a palavra de Deus tem para nos trazer de orientação e direção. Palavras de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo lhe te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Oremos. Pai, estamos diante de Ti e pedimos agora, ó Pai, a Tua direção, através do Teu Espírito, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, ajuda-nos a discernir a Tua palavra, a verdade, ó Pai, aqui pregada, e que possamos não só entendê-la, Senhor, mas guardá-la em nossos corações para não pecar contra Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esta é a quarta mensagem que nós estamos fazendo dentro dessa série falando sobre família viva, família saudável, uma família que funciona. Começamos a falar sobre dando algumas ênfases, alguns pilares que nós entendemos são fundamentais para sustentar uma família viva. E o primeiro pilar, falamos sobre... Agora fugiu. Diálogo, perdão. Falamos sobre diálogo. A ponte que precisa haver de comunicação entre a família, entre os seus membros. Nós falamos dessa porta que precisa haver de comunicação, mas de um diálogo de iguais, não de pessoas acima uma das outras, mas tentando buscar entender e respeitar um ao outro com uma comunicação sadia, uma comunicação empática. Se você tem frequentado os nossos encontros de casais, e ontem nós fizemos o terceiro encontro, muito daquilo que a gente fala para famílias, nós também estamos falando, dando uma ênfase maior no casamento, e falamos sobre diálogo, falamos sobre comunicação, sobre os níveis de comunicação nesse encontro de casais. O segundo encontro, se você não esteve presente, eu convido você a olhar no nosso canal no YouTube, as pregações, essas palestras, elas também foram gravadas. E lá a gente fala bastante também sobre essa questão do diálogo, mas o diálogo é apenas um dos pilares. Existe um pilar fundamental que é o perdão. O perdão sustenta o relacionamento, o perdão ele vai ser também ali
a maneira como muitas vezes, quando as pontes são destruídas, a reconciliação, ela começa através do perdão, através do reconhecer as falhas uns dos outros, entendermos que somos todos pecadores e fomos perdoados de antemão por Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, e precisamos trazer essa realidade para os nossos relacionamentos, pois os nossos relacionamentos são relacionamentos também onde o pecado acaba nos influenciando e acabamos machucando as pessoas que mais amamos. Hoje pela manhã o pastor Rodrigo falou sobre confiança, esse terceiro pilar que precisamos ter, a confiança de que Jesus está conosco. Quando o pastor Rodrigo falou sobre confiança, ele trouxe o texto de Pedro, quando na tempestade ele quer andar sobre as águas, mas ele olha para a tempestade, ele olha para as ondas e ele tem medo e ele começa a afundar, mas é neste momento que Jesus lhe estende a mão e o traz de volta são e salvo para o barco. O fato é que as nossas famílias hoje, elas estão passando por diversas tempestades. Não há muitas vezes assim, o tempo sereno, um tempo assim de mares calmos, às vezes eles se tornam exceções, porque parece que a gente vai de tempestade em tempestade, passa por uma situação difícil, vem uma outra situação. De novo, ontem nós falamos um pouco sobre conflitos no casamento. E muitos dos conflitos, às vezes, acontecem por crises. Crises que, na verdade, nós não temos controle. Crises que podem ser como essas do sul do Brasil, quando o clima cria uma inundação de grandes proporções, e isso pode trazer uma crise para a família, como também o próprio desenvolvimento familiar, os papéis que cada um de nós vamos ocupando, os filhos, o ninho vazio, são crises que trazem conflitos, parece que a gente sempre está passando por dificuldades, somos muitas vezes também impactados por diagnósticos de doença que nós não queríamos e nem imaginávamos que poderíamos estar passando sobre elas, mas então tem esta questão da confiança, que Jesus prometeu sustentar as famílias, ele prometeu cuidar de nós, mesmo que estivermos tendo que andar em águas turbulentas, Jesus está conosco. E nós precisamos então confiar em Jesus, confiar no seu cuidado, na sua graça, e no seu amor. Agora, nesta noite, eu quero também falar desse quarto pilar, dessa quarta ênfase, que tem a ver com o compromisso. Se nós falamos de diálogo, falamos de perdão, falamos sobre confiança, o quarto pilar para que uma família se torne uma família viva, uma família saudável, é esta base de compromisso. Falei um pouco sobre isso ontem à noite também, mas o fato é que hoje em dia falar de compromisso é algo que soa um pouco antiquado. Porque na verdade a gente é muito fácil de falar que você se compromete com alguma coisa desde que tudo vá bem. A gente quer muitas vezes se comprometer com algo que a gente tem certeza que vai dar certo. Nós queremos saber tudo o que pode acontecer, né, nos mínimos detalhes, mas o fato é que o compromisso que nos é exigido dentro da família é um compromisso de fé, é um compromisso de obediência, um autêntico sentido de compromisso, ele tem a ver com fazer cumprir. Tem a ver com compromisso, envolve obrigação. Quando você se compromete, você está, então, de alguma maneira, se colocando ali como assim, eu vou cumprir com as minhas promessas, eu estou me comprometendo, haja o que houver, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, vou cumprir com a minha parte. E quando nós lemos esse texto de Efésios, nós olhamos para Paulo instruindo a igreja e falando um pouco sobre os papéis de cada um, os papéis dos deveres conjugais, o papel dos filhos, dos pais. E nós precisamos olhar esse texto com base no compromisso. Eu preciso me comprometer a obedecer, a cumprir a minha parte.
eu fico muitas vezes, eu já falei sobre esse texto muitas vezes, mas nós muitas vezes temos o equívoco de olhar para aquilo que o outro não está fazendo. Eu gosto de ler esse texto aqui trocando o nome Mulheres por Daniela, porque eu fico pensando assim, Daniela, sujeite-se ao Fábio. É muito mais simpático eu ler assim o texto. Mas eu preciso ver que eu não controlo a Daniela, eu não tenho poder sobre a Daniela, eu só posso falar sobre mim mesmo. E o fato é que eu preciso, na verdade, é trocar o nome marido por Fábio, no versículo 25. Eu preciso olhar para aquilo que é o meu papel, que é o meu compromisso. Aquilo qual eu estou me comprometendo a cumprir, que envolve a minha obrigação, que é, Fábio, ame a Daniela como Cristo amou a igreja, morra por ela, para que ela se torne santa e purificada. Isso aqui eu não quero não. Eu vou amar até tudo der certo. Agora, se alguma coisa der errado. E quando a gente fala exatamente sobre essa base de compromisso, eu vejo que nós precisamos trabalhar melhor e entender o que significa isso. Ao mesmo tempo, o nosso compromisso não deve ser algo como aguentar ou suportar. Não, tá bom, então porque eu sou uma pessoa, um crente em Cristo Jesus, eu vou aguentar, eu vou suportar, vou passar por todos os perrengues. Também não é a atitude correta. Mas nós deveríamos entender que nós somos chamados a servir. Primeiramente, o texto, e eu falei isso propositalmente, nós vamos começar a ler a partir do verso 21. Nas edições mais antigas, em português, os editores preferiram deixar o verso 21 num parágrafo anterior. Agora já existe algumas Bíblias que já estão fazendo o que eu acho mais correto. É incluir o verso 21 nesse parágrafo sobre os deveres conjugais, porque o verso 21, ele é, na verdade, a tônica para todas as relações, para essa base de compromisso. O versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Isso muda tudo. Porque antes de eu falar do meu papel como marido, do meu papel como filho, do meu papel como pai, existe um papel como um filho de Deus salvo em Cristo Jesus. E o que Paulo é uma introdução e ele traz um contexto. Ele diz assim, olha, antes de tudo, nós precisamos, por temor a Cristo, por tudo que Cristo fez por nós, como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Maridos se sujeitando às suas esposas, esposas se sujeitando aos seus maridos, pais sujeitando aos seus filhos e filhos sujeitando aos seus pais. Mas isso é algo, parece tão lindo, tão bonito, mas tão difícil, tão desafiador. Por isso que a gente precisa se comprometer com isso. Precisamos buscar em Cristo essa força, essa confiança para cumprir esse nosso papel. Para desenvolver a saúde das nossas famílias, para que nossas famílias cresçam em maturidade. Por isso, o comprometimento, essa base de compromisso, é um investimento, é um cuidado que nós precisamos ter de nos comprometer com a família. E esse texto, ele traz, basicamente, uma imagem de uma família normal, vamos dizer assim, uma família comum, um homem, a mulher, com filhos, mas nós sabemos que as famílias hoje também, elas possuem diversos tipos, são famílias, muitas vezes, onde não existe a figura masculina, onde às vezes não existe a figura feminina, famílias onde o casal não tem filhos, mas ao invés de nós tentarmos alcançar todos os tipos de família, nós precisamos entender o princípio do compromisso, o princípio de que nós precisamos cumprir com os nossos papéis e nos comprometer uns com os outros. E para isso, nós precisamos colocar alguns compromissos na frente de outros. Quando eu falei a primeira vez pregando sobre diálogo, eu trouxe também uma
uma expressão que eu falei que nós precisamos colocar as primeiras coisas primeiro, em primeiro lugar. Pessoas vêm antes das coisas. Família vem antes dos amigos. Cônjuges vêm antes dos filhos. Filhos vêm antes de atividades. Nós precisamos nos comprometer com isso. Nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos ser tentados a colocar coisas urgentes na frente das coisas importantes. Eu não estou dizendo que as coisas urgentes elas não precisam ser atacadas, não precisam ser de alguma maneira dada atenção, mas nós não podemos muitas vezes só apagar incêndio, correr e ficar tentando resolver as coisas e deixando aquilo que é importante em segundo lugar. Então, quando nós falamos de compromisso, de comprometimento, eu quero também dizer que nós precisamos nos comprometer com as nossas famílias, em detrimento de outras situações, de atividades. Até mesmo precisamos nos comprometer com os nossos casamentos em detrimento dos nossos filhos e nos comprometer com os nossos filhos em detrimento das nossas atividades. E isso é um desafio para cada um de nós. Cada um de vocês tem uma dinâmica familiar, tem uma rotina doméstica. Mas precisamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Quando a gente olha para esse texto, o texto, versículo 22, então, ele começa a colocar ali, a dar uma direção para as mulheres, dizendo: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cada vez mais esse tem sido um texto impopular. Alguns, inclusive, falam que acusam o apóstolo Paulo de ser misógino, de ser alguém que quer, de alguma maneira, colocar a mulher num segundo plano. Mas o que Paulo está querendo trazer aqui é que num ambiente de caos, num ambiente onde o pecado ele existe, é preciso ter algumas diretrizes. E mesmo em qualquer lugar, em qualquer organização que você está, que você trabalha, que você participa, existe liderança. Nós estamos numa igreja que eu hoje, pelo estatuto, eu ocupo o papel do presidente da igreja. Você deve trabalhar numa empresa que deve ter lá um presidente, tem um diretor. Se você trabalha numa universidade, você vai ter lá o colegiado, mas existe um reitor, existe alguém que é ali a cabeça. E assim também, diante da palavra de Deus, o que Paulo está afirmando é que o homem é o cabeça, ele é o líder. Mas essa liderança, ela está dentro de uma questão onde todos estão comprometidos a se sujeitar uns aos outros. Não está se dando ao homem uma carta branca para que ele se torne ali um imperador, um rei. O fato é que o pecado incentiva o homem a se tornar esse rei. Esse cara que chega em casa, reclama que o chinelo não está no lugar certo, que a janta não está pronta, e que senta e vai ficando com barrigão. Né? Só a mulher tem que fazer regime, ele pode ficar de barrigão, fica feio. Né? E ele por quê? E porque isso tudo, na verdade, é consequência do pecado. Se você olhar lá para Gênesis capítulo 3, o relato da queda, onde nós vemos ali as consequências do pecado original, a palavra de Deus ela é bem clara. No capítulo 3, a partir do verso 16, Deus ele aplica à mulher uma sentença, e ele diz assim: a mulher, ele declarou, Deus, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, visto que você deu ouvidos à sua mulher e o comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse. Maldita é a terra por sua causa, com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Por consequência do pecado original,
Deus permite que a mulher seja dominada pelo homem. O machismo começa aqui, no versículo 16 de Gênesis capítulo 3. O machismo não é um comportamento moderno, mas é uma consequência do pecado. Por causa do pecado, tudo se desvirtuou, tudo que era perfeito, porque quando Deus criou homem e mulher, Deus os criou, e os dois eram a imagem e semelhança de Deus, eles eram em status iguais. Mas para sobrevivência, para que as famílias pudessem sobreviver a estas condições, que vão trazer inclusive espinhos e ervas daninhas, Deus propôs que aquele que se constitui fisicamente com um físico mais forte, se coloque à frente. Ele se torna o cabeça. A gente tem, às vezes, uma ideia, eu gosto não de imaginar uma pirâmide, onde um organograma, onde o homem ele está, é o cabeça, e a mulher e os filhos estão abaixo. Mas eu gosto de olhar e de entender isso sobre um plano em que o homem é colocado à frente da mulher, como um líder que blinda a mulher do caos. Curioso que quando Jesus chamou discípulos, ele chamou 12 homens e não chamou nenhuma mulher. Isso sempre me deixou um pouco incomodado. Mas Jesus, sabendo do caos, ele escolhe os 12 primeiros homens, que vão se colocar à frente das mulheres discípulas. E de fato, com exceção de Judas, que traiu e acabou se enforcando, todos aqueles 11 homens, se colocando à frente, morreram, para que as mulheres discípulas continuassem propagando o evangelho. Quando diz o texto lá, homens, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, o que Paulo está nos ensinando é que nós homens, se nós nos escolhermos casar, porque ninguém também é obrigado a casar, mas se for casar, o seu comprometimento, o seu compromisso com a sua esposa é morrer por ela, é fazer das tripas corações para que ela fique bem, para que nada aconteça, para que ela não se irrite, para que ela seja feliz, para que ela seja satisfeita. Se você quiser, você não precisa casar, né? Quem está aqui? Paulo falou, é melhor que não se case. Mas se é para ficar mordendo fronha à noite, tomando banho frio, então casa. Mas se casar, vai ter que dar a vida pela mulher. Vai ter que dar a vida. Quem estava aqui ontem no encontro de casais, eu contei a história aqui, que a gente, essa questão do diálogo, eu estou entendendo cada vez mais como servir a Dani. Ela falou assim, amanhã, 6:30 da manhã, que era hoje, eu não vou acordar. Ela falou assim, eu não vou acordar. A gente está com 2 gatinhos, 2 gatinhos estão com infecção urinária. Eu não vou acordar para dar antibiótico, você vai dar antibiótico. Eu falei, tá bom, positivo, copiado. Ela até me deu as dicas, pega o churu, não sei o quê. Fiz, só que aconteceu uma coisa. Quando eu tirei lá as coisinhas lá as drágeas, eu vi que a próxima dose, às 6:30 da tarde, ia faltar, porque a gente comprou uma caixinha, era só para um gatinho, de repente o segundo gatinho também ficou, começamos a, só que aí, 6:30 da manhã eu estava sozinho, eu vi que estava faltando, ia precisar comprar, mas eu esqueci, eu vim para a igreja, eu tinha coisa para fazer, resolver, e aí eles acordaram depois, o que aconteceu hoje? 6 da tarde, Daniela abre a caixinha, Fábio, você não viu que não vai dar para a gente dar, vai faltar o remédio? Aí eu falei assim, eu vi, Dani, mas eu estava sozinho e eu pensei que precisava resolver, mas eu esqueci. Ela falou assim, mas que mancada, hein? Ela falou assim. Fábio, que mancada. Aí eu teve, aí sangue sobe, a gente é pecador, e falou assim, não vem não, pode parar. Vocês acham que eu não tenho mais nada na minha cabeça? Vocês acham que a minha cabeça é só um remédio para os gatos?
que eu não sou presidente de uma igreja, que eu tenho que pregar, que eu tenho que fazer não sei o quê. Porque a gente apela também, né? Mas o que eu fiz? Falei assim, vamos comprar um remédio, dá tempo, o culto é às 7, ainda é às 6 horas. A Cobase não é tão longe. Henrique, vamos pegar lá o carro. Vamos lá, compramos remédio. Compramos 2 caixas. 2, para não faltar. Né? E falando assim, aqui está, meu amor. Pronto, você tem tudo que você precisa. Você precisa de mais alguma coisa? Que eu possa servi-la? Estou dispensado? Posso ir para a igreja? Ela até me deu um beijinho depois. Gente, eu estou brincando, mas a ilustração, ela mostra que há um comprometimento. Eu me comprometi em cuidar da Dani, em cuidar daquilo que é importante para ela. Aquilo que é importante para ela se torna importante para mim. Não é porque eu me torno como homem, o líder, o protetor, aquele que se coloca à frente, que eu vou exigir que eu seja servido. E nós, homens, nós às vezes nos sentimos desrespeitados, nos sentimos às vezes assim que, puxa, tanto esforço, e a gente não ganha nada em troca, né? Só, né? Mancada, Fábio. Mas você pensa em Jesus, o texto fala que nós precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E eu olho a nossa igreja, a igreja, né? A igreja de Jesus. Essa igreja dá mancada o tempo todo. E Jesus continua amando essa igreja. Jesus continua cuidando. Jesus está sempre pronto para servir, estender a mão, tirar a igreja do fundo do poço, trazê-la de volta à vida. Hoje, até numa dessas redes sociais, foi lembrado que aquele reverendo americano, Timothy Keller, faz 1 ano do seu falecimento, e algumas organizações estavam trazendo à memória as mensagens do Timothy Keller, e eu estava prestando atenção, e ele estava contando sobre Jesus, e ele falou que Jesus foi o único homem perfeito na terra, que viveu de maneira digna, que viveu em integridade, que nunca pecou. Foi a expressão daquilo que deveria ser o homem. E o que ele ganhou? Por ser perfeito, por servir, por não pecar, ganhou a cruz. Ganhou a cruz no meu lugar e no seu lugar. Por isso que nós entendemos que o compromisso, ele é uma base para uma família viva. Eu, homem, eu preciso, e eu falo, porque você olha o texto, eu estava contando as palavras aqui, tem o dobro de palavras para o homem do que tem para a mulher. Se a mulher muitas vezes ela acha difícil se submeter ao marido, se sujeitar, né, recuar, permitir que o marido vá na frente, e nos nossos dias isso é mais difícil, a cultura dos nossos dias tem também trazido uma emancipação feminina, e às vezes isso acontece exatamente porque o homem não ocupa o seu papel, porque eu nunca vi uma mulher que quer assumir o lugar do homem, quando esse homem, ele assume esse lugar em submissão a Cristo. O fato é que os homens não estão se submetendo, os homens não estão buscando se sacrificar pelas suas esposas. E as mulheres, elas têm então ocupado os espaços, elas têm feito aquilo que nós, homens, não estamos fazendo. Porque, de fato, o nosso compromisso é de uma liderança de servo. Uma liderança que vai servir, buscando a perfeição, mesmo que isso traga a cruz, traga a morte. E isso é um tremendo desafio para nós homens. Porque quando eu chegar em casa, eu já vou ser tentado por aquele sofazão que tem lá em casa. E aquela TVzona que eu tenho lá também. Que nem é tão grande que eu queria uma maior, mas não tenho. Porque eu quero chegar em casa, quero tirar o sapato e quero deitar naquele sofazão e ficar lá. Mas eu me casei, eu tenho uma esposa. Os meus filhos estão maiores, mas se você tem filhos menores, há também um comprometimento de cuidar desses filhos, de abençoá-los, de supri-los, de protegê-los.
E o texto, ele continua, ele aborda, inclusive, essa relação entre pais e filhos, no capítulo 6, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Eu vou falar a verdade, eu gostava dos meus filhos quando eles eram crianças. Quando eles eram crianças, eles me amavam, me abraçavam, me beijavam, ficavam felizes quando eu chegava. Eu sei que ela vai me matar. Mas a minha primogênita hoje, ela está em São Paulo, ela não voltou para casa esse final de semana. E eu, antes de sair de casa, eu falei assim, e a Marina, deu notícia? Aí, né, às vezes ela manda uma mensagem para Dani, não sei não. Essa Marina, né, nem para falar um oizinho, para dizer que está bem. Eu gostava quando eles me amavam, sabe? Quando eles sentiam falta de mim. Mas eu tenho que o meu comprometimento é ensinar os meus filhos. O versículo 6 diz lá, para mim, não irritar os meus filhos, antes criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu não estou criando os meus filhos para que eles me mandem oi no WhatsApp. É lógico que eu gostaria que esse oi acontecesse. Mas eu estou me comprometendo juntamente com a Dani de criar os meus filhos para que eles se tornem bênção à sociedade, tornem bênção, formem outras famílias, tenham os seus próprios filhos. E eu fiz aqui uma lista, né? Quando é que nós irritamos os nossos filhos? Porque ele diz assim, pais, não irritem os seus filhos, antes os criem segundo a instrução. Nós irritamos os nossos filhos quando há inconsistência nas regras e nas punições. Quando os pais são inconsistentes nas aplicações das regras e nas consequências, os filhos podem ficar confusos e frustrados. Eu vou mais além. Ultimamente não tem tido nada. Os filhos têm mandado em casa. A Daniela, que é nutricionista, ela tem cada ano, parece que as crianças vêm assim, desculpa a palavra, vêm mais estragadas. Que elas vêm assim com elas são extremamente seletivas na hora de comer. Elas não comem nada diferente. Quer comer só aquele arroz branco? Quer comer batata frita? E batata frita não tem, né? Não pode dar. Teve um dia desse, uma chegou assim para a Daniela e falou assim, tia, não tem uma coquinha? Porque certamente tem a coquinha em casa. Os filhos têm se tornado os imperadores, têm se tornado os déspotas da casa. A gente faz tudo por eles e tem que fazer, se comprometer, mas existe ali, nós precisamos colocar regras, limites. Expectativas irrealistas também é uma maneira de irritar os nossos filhos, exigir a perfeição, impor metas inatingíveis para fazer com que os filhos se sintam constantemente inadequados. E eu errei muito, e o Henrique está aqui, eu falo isso para ele. Porque a Marina, ela tirava mais notas elevadas. E eu sei que ele se esforçava para tirar as mesmas notas. E eu, muito feliz, satisfeito com as notas da Marina, eu falava para o Henrique, puxa Henrique, você podia, né? Falava assim, 9,75, por que não tirou 10? Não faça isso, não faça isso. Celebre o 9,75, celebre o 8,5. Porque isso depois não vai valer nada. Isso daí não vai mudar nada. E às vezes a gente irrita os nossos filhos quando exige deles aquilo que é impossível. Nós irritamos os nossos filhos pela falta de comunicação, ignoramos ou desvalorizamos os seus sentimentos e opiniões. E a gente faz isso, né? Porque os nossos filhos hoje eles são extremamente articulados. Na segunda tréplica eles já, né, quebraram todos os nossos argumentos. Aí a gente apela, né? Você cala a boca porque quem manda aqui sou eu. Pronto. Mas a gente precisa aprender a dialogar. E tem horas que nós vamos ter que colocar os pingos nos is, mas com respeito, com amor, com paciência. Comparações desfavoráveis também irritam os nossos filhos. Comparar os filhos negativamente com outros pode causar ressentimento e baixa autoestima. E às vezes a gente faz isso, olha lá, ó, olha que beleza, olha que bênção que é aqui, né? Sai da igreja e fala, nossa, conversei com fulano, falou que a filha está estudando, não sei onde, mas que bênção. Poxa, Henrique, você podia também estudar lá, né?
Tomar cuidado com esse tipo de comparações, críticas constantes, enfatizar apenas os erros e as falhas, em vez de também reconhecer os acertos, os esforços, pode desmotivar os filhos. Falta de atenção, carinho e suporte emocional pode levar os filhos a se sentirem não amados ou negligenciados. A mesma ensino que a gente fala para os casais das 5 linguagens do amor, a gente precisa descobrir a linguagem do amor dos nossos filhos. Os nossos filhos têm maneiras diferentes de serem amados. E às vezes a gente quer amar eles igual. Funcionou com um, mas aí com o outro não funciona. Já perceberam isso? Né? É diferente. E o terceiro e o quarto vai ser diferente. E a gente vai ter que se articular para saber supri-los. Controle excessivo também é uma maneira de irritar os filhos. Não permitir que os filhos tenham um certo grau de autonomia e independência. Pode gerar um sentimento de sufocamento e rebeldia. E esse é um desafio, né? Porque é que nem empinar pipa, né? Você tem que dar uma puxadinha aqui, mas tem hora que você tem que soltar um pouquinho. Mas a gente sempre quer puxar. E quando solta tudo, aí fica, ai Senhor. Às vezes eu estou voltando, meu filho hoje ele tem uma autonomia até de dirigir. E às vezes a gente vem até em 2 carros para a igreja, a gente volta pela Anhanguera, onde tinha, assim, tinha um monte de obra, e aí a gente manda mensagem assim, Henrique, toma cuidado, a hora que você vir, que a pista está... né, com obstáculo, não sei o quê. Porque se a gente pudesse, a gente voltava para pegar ele. Mas a gente precisa confiar, precisa deixar eles também avançarem, cumprirem as suas etapas. Mas ao mesmo tempo, os filhos precisam entender que eles precisam obedecer aos seus pais. E aqui Paulo, ele apela, né? Ele vai lá para o mandamento. Até agora, ele não tinha citado os 10 mandamentos. Mas para falar com os filhos, ele cita os 10 mandamentos. Ele fala, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque não é a obediência cega, mas é a honra. É se submeter à autoridade. Lembra lá do versículo? Sujeitem-se a Cristo, os filhos. Se você é um filho crente em Cristo Jesus, sujeite-se ao seu pai e sua mãe. Honre-os. E continue os honrando. A palavra de Deus também fala assim, que é mau testemunho os filhos que não cuidam dos seus pais na velhice. E a gente tem visto hoje como a gente está vivendo um mundo cada vez mais egoísta. A gente tem visto os filhos deixando os pais, né, abandonando-os. E olha, gente, aqui no Brasil a gente ainda é muito mais acolhedor. Meu irmão tá morando em Portugal. É impressionante ali como na Europa, eu vou falar de Portugal, que é onde como há ali um abandono dos pais na terceira idade. A ponto de que pais mais velhos morrem e ninguém fica sabendo. É comum encontrar velhinhos mortos nos apartamentos que passaram mais de um mês sem que ninguém tinha visto eles lá. E os filhos, e eu sei que todos nós aqui somos filhos. O Rodrigo foi muito feliz quando ele falou de paternidade. Nem todos somos pais, mas todo mundo aqui é filho. E alguns ainda têm a oportunidade de ter o pai vivo. Nós precisamos honrar os nossos pais, cuidar deles. Porque quando nós éramos menores, eu tenho certeza que eles fizeram tudo o que eles podiam por nós. Eu sei que existem pais que foram negligentes, pais que talvez até trouxeram traumas. Mas, se nós somos crentes em Cristo Jesus, nós precisamos nos comprometer com a palavra, comprometer com as nossas famílias, cuidar dos nossos pais até o fim. Mesmo que eles tenham nos machucado, tenham trazido feridas a nós. Por isso que existe a outra base para uma família viva, o perdão. Experimente o perdão, atravesse a ponte do perdão e honre o seu pai e sua mãe, para que tudo lhe corra bem e tenhas uma vida longa. Eu trouxe também algumas ideias para a gente fechar, então, algumas práticas para esta base de compromisso que nós precisamos ter com as nossas famílias. Alimente o amor dia a dia. As nossas famílias são como um jardim. Não sei quantos de vocês têm um jardim em casa ou possuem ali alguma
né, vegetação, mas o fato é que eles são muito bonitos, mas eles precisam de cuidados. Eles precisam ser regados, eles precisam ser adubados, eles precisam ser podados. Eu tenho a oportunidade de viver perto do verde e eu me alegro com o verde, mas dá um trabalho. Dá um trabalho, porque tem folha que cai agora sem chuva, tem que subir no telhado, tem que limpar a calha, tem que jogar água agora nesse tempo que não chove, tem que podar. E assim são os nossos papéis, como homens e mulheres, pais e filhos. Nós precisamos alimentar o amor dia a dia. Quanto mais maturidade nós temos, mais é o nosso papel nesse cuidado, de semear, de cuidar. Nós nos comprometemos, nós vamos fazer até o fim. Manter a comunicação franca e aberta, já falamos sobre isso, mas manter um nível de comunicação onde existe o diálogo. Planeje atividades especiais. Lembra quando eu falei que a gente se compromete com a família? A família vem antes das atividades. E às vezes vale a pena planejar atividades especiais. Não permita que o urgente controle a sua agenda, a ponto do que é importante não seja realizado. Planeje momentos em família, almoço. Planeje viajar juntos, criar memórias afetivas. A gente está sempre correndo, né? E desculpa tem para tudo, não tem dinheiro. Mas é importante a gente ter essas atividades especiais com a família. Cuidado com a religiosidade. A gente às vezes coloca até a igreja na frente da família. Eu lembro que quando eu estava em São Paulo, eu recebi um convite para me mudar para Vinhedo e se tornar um pastor auxiliar. E eu não tinha ideia de sair de São Paulo. Estava confortável. E eu lembro que eu conversei com um pastor mais velho, e ele falou assim para mim, Fábio, ele falou bem assim, a Igreja Batista do Morumbi pode te querer hoje, mas amanhã pode ser que ela não te queira mais. Mas a sua família sempre vai te querer. A sua família sempre vai te querer. Pensa nisso. Às vezes a gente fica tão também assim, envolvido com as nossas atividades profissionais, e se você não é dono do negócio, você é um empregado, pode ser que a empresa te queira hoje, mas amanhã ela não vai te querer, mas a sua família sempre vai te querer. O seu filho sempre vai te querer, por mais que ele nem mande WhatsApp, mas ele vai te querer. Eu creio nisso. A sua esposa vai te querer. Porque quando a gente vai até os sepultamentos, né, e aqui a gente, como pastor, a gente absorve, a gente vê que existiu coisas ruins, mas ali na hora da despedida, o que se destaca são aquilo que era bom, aquilo que era precioso. Desenvolva a vida espiritual da sua família. Existem inimigos que vão bater de frente nesse compromisso que a gente quer com a nossa família. O nosso próprio egoísmo, a nossa falta de tempo, o nosso cansaço. Sem contar no próprio inimigo das nossas almas. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, hoje é dia de Pentecostes, né? Primeiro domingo de Pentecostes, não é nada pentecostal que eu vou falar, mas eu vou falar como pastor, como autoridade espiritual. Todo domingo é uma batalha espiritual. Todo domingo é uma batalha espiritual para você trazer a sua família na igreja. Eu já cheguei a essa conclusão. Porque parece que todo domingo de manhã o nosso sono parece mais pesado, é mais difícil de acordar. Ninguém se atrasa para chegar no trabalho, mas se atrasa para chegar na igreja. Acontece um monte de coisa, tem briga, tem discussão, o gato fica doente, os filhos se pegam pelos cabelos, sempre acontece alguma coisa. Por quê? Porque domingo é o dia do Senhor. E existe o inimigo das nossas almas que não quer que as nossas famílias se reúnam como igreja. E nós não podemos ser ignorantes e nem inocentes que existe uma batalha espiritual. E que o domingo tem sido hoje uma tentação para a gente fazer
qualquer outra coisa, menos se reunir como igreja. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em desenvolver a vida espiritual das nossas famílias e se comprometer com isso, entender que não é nem a igreja e nem a escola que deve trazer fugiu a palavra. Não é nem a escola que o seu filho frequenta, mesmo que ela é de confissão cristã, e nem a igreja que tem o papel de trabalhar a vida espiritual do seu filho. É a família. A família é aonde nós devemos cultivar a vida espiritual da nossa família. Eu quero só fechar com um exemplo, não para me orgulhar, mas como uma dica simples. Use as refeições da sua casa. Quando você faz, muitas vezes nossos filhos já são mais velhos e eles já estão seguindo a vida deles. Talvez muitas vezes a gente tenha a oportunidade de um dia especial fazer um convite, é dia da mãe, dia do aniversário. Aí eles estão reunidos na mesa. Aproveite essa reunião na mesa para falar das coisas espirituais, para agradecer a Deus, fazer uma oração. Uma coisa que a gente fez um dia desses e foi muito bom, a gente teve no começo do ano a oportunidade de viajar juntos como família, nós quatro adultos. E a gente acordava de manhã lá num chalezinho, numa das montanhas lá da Serra da Mantiqueira. A gente tomava café, acordava e tinha paciência com um com o outro, mas sentava todo mundo na mesa, tomava café. Abria um aplicativo, lia um versículo, fazia uma oração, agradecia a Deus pelo dia. Esses momentos, eles vão ficar marcados na vida dos nossos filhos. Por mais que eles não pratiquem agora, creio que isso vai fazer a diferença lá na frente. Porque, de novo, eu ouço os filhos quando eles estão se despedindo dos pais nos velórios. E eu ouço o que os filhos falam. Eu ouço quando os filhos falam que o meu pai e minha mãe eram comprometidos com o Evangelho, eram comprometidos com o Senhor. Por mais que eles tenham a vida louca deles, mas quando chega lá, no dia da despedida, eles vão lembrar e vão honrar o pai. Falar assim, olha, meu pai e minha mãe eram servos do Senhor. E eu já vi muito filho voltar para Cristo por causa do testemunho dos pais. Então, queridos, não vamos desistir. Vamos nos comprometer em se sujeitar uns aos outros, servir, mesmo que não sejamos servidos, mas confiando que Deus vai honrar o nosso cuidado, o nosso compromisso. E nós vamos lutar, e aqui como igreja, eu quero dizer que nós queremos nos comprometer com as famílias. Por isso queremos fazer esse congresso no próximo final de semana, queremos falar mais sobre diálogo, queremos falar mais sobre perdão, queremos falar mais sobre confiança, queremos falar mais sobre compromisso. E eu convido você a investir o tempo de você no próximo final de semana, a partir do sábado, às 17 horas. Nós estamos abrindo a igreja para todas as gerações, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nós queremos que todos estejam aqui presentes, para que possam também falar, pensar, refletir sobre o nosso papel como família. Deus nos chamou para viver em família. Deus tem uma bênção desde que Ele chamou Abraão. Quando ele disse, através de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Deus tem um compromisso com as nossas famílias e nós precisamos nos comprometer com o Senhor. Por isso, fica aqui o desafio. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por trazer-nos novamente à luz verdades, Senhor, essenciais que já conhecemos, mas que precisam ser repensadas, revisitadas, Senhor, e voltarmos a praticá-las. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos os nossos papéis que temos em nossas famílias, papéis como pais, como mães, papéis como filhos também, ó Pai. Mas também quero aqui falar também dos outros papéis que nós temos, como tios, como avós, como parte dessa família agregada, Pai. Nos ajude a desenvolver em nós esse comprometimento com Cristo, a ponto de nos sujeitarmos uns aos outros e servir, de cuidar, de proteger, mas também, ó Pai, de lutar com todas as nossas forças, para que as nossas famílias, ó Pai,
sejam abençoadas e cresçam, não só em prosperidade material, mas também em prosperidade espiritual. Ó Senhor, derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente, mesmo diante de tantas situações difíceis, de tantas lutas e doenças, ó Pai. Nos dê, Senhor, a força e a coragem que tanto necessitamos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.